Conforme anunciamos ontem, o culto de hoje, amanhã o horário volta a ser às 20 horas. Segunda, terça, quarta-feira a classe bíblica, quinta e sexta às 20 horas também. Estão convidados e sois bem-vindos à casa de Deus. Pastor, a igreja é sua. Você não quer? Leva mais um. Obrigado, eu vou ficar com esse mesmo. Boa noite. Ontem, pela manhã, nós estudamos, nós vimos, pode baixar bastante o volume, ok? Nós vimos essa relação entre a palavra de Deus e a cosmovisão que a gente forma em função do que está revelado na palavra de Deus. Nesse mundo existem muitas cosmovisões e elas vão, de alguma maneira, orientar finalmente como é o nosso comportamento. Então, não é assim muito de admirar quando uma pessoa faz alguma coisa estranha. Você pensa, por que fulano fez isso? Isso é por causa de um jeito de pensar, uma maneira de ver as coisas. E no povo de Deus, a maneira de pensar reflete como ele vê a sua origem. De onde nós viemos, por que nós estamos aqui e para onde estamos indo. É por isso que o comportamento de um cristão é único em relação ao que ele crê na palavra de Deus. Nessa noite nós vamos discorrer, nós vamos falar sobre como o nosso problema começou, como o problema desse planeta, como o problema do pecado atingiu esse planeta. Eu chamei essa fala de o conflito. Lógico que nós vamos falar sobre o grande conflito entre Cristo e Satanás, mas nós vamos ver numa perspectiva que, em geral, nós não fazemos a relação desse assunto com o grande conflito. Mas eu vou falar para vocês uma coisa. Eu não sou adventista há muito tempo, vocês já sabem. Só tem 43 anos aí que a gente é da igreja. Não, tem gente aqui que tem mais tempo de igreja do que eu. Não é uma piadinha, é verdade mesmo. 43 anos passa assim, acredite. Estou fazendo 53 já. E eu me lembro quando estava casando, já tem 26 anos. Aquela menina que você viu nascer, Ellen, ela está com 25 anos. E a Ellen jurava que era um menino. Não era? O tempo passa. Esse assunto que a gente vai ver, em geral, ele não é assim tratado do jeito que a gente vai considerar hoje. A gente fala do grande conflito, religião e tal, e não chega muito a termos práticos do nosso dia a dia. Mas nós vamos ver isso, como isso funciona na nossa vida. Então, eu quero começar partilhando com vocês como tudo começou no grande conflito. E a gente tem esse relato escrito e descrito de como tudo começou, como o pecado passou a existência através da atitude de Lúcifer. Tem bem descrito ali no capítulo 28 do livro de Ezequiel. Você vai ter aí na tela, mas você pode abrir sua Bíblia, é legal. Ezequiel capítulo 28. Tem assim lá. Assim diz o Senhor Deus, tu és sinete da perfeição. Olha essa palavra. Cheio de sabedoria e formosura. Tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci, diz o texto. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Eu quero fazer um parênteses aqui, só sobre essa parte do texto. Uma versão árabe
desse versículo aqui diz assim, ó: por onde você andava, onde tocava o teu pé, ali se transformava em pedras preciosas. Satanás era, Lúcifer, o mais poderoso dos anjos. Não dá para fazer uma comparação dele com a divindade, porque ele é uma criatura. Mas entre os seres criados, ele era o maior. Sinete da perfeição, andava no brilho das pedras. Aí o texto continua e diz assim: perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até o dia que se achou iniquidade em ti. Desse anjo perfeito surgiu o maior inimigo de Deus, de sua verdade e de seu povo. Um dia, no seu coração, a insatisfação por ele não receber o que achava que deveria receber, que era a glória, que era pertencente somente a Deus, essa insatisfação o levou exatamente de encontro com a palavra de Deus. O texto continua dizendo assim: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Então você era bonito, mas você desejava que essa beleza te outorgasse mais do que você merecia. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu esplendor. Eu já ouvi um sermão pregado pelo professor Pedro Apolinário, que diz assim, o título do sermão é assim: as desvantagens da beleza feminina. Dá para acreditar? Tem desvantagem. Nesse caso aqui foi uma coisa que veio da beleza, né? A beleza e a formosura acabaram corrompendo Lúcifer. E Isaías trata um pouquinho mais desse assunto quando ele descreve o que subiu na cabeça de Lúcifer. Ele diz assim, no livro de Isaías, capítulo 14: como caísse do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. No monte santo da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. O que ele desejava de verdade? A gente fala isso, ser igual a Deus, não está errado, mas isso é superficial. De verdade, ele queria o lugar do próprio Deus. É isso que ele queria. Ele queria mais do que ser igual a Deus, porque nós fomos todos criados à imagem de Deus. De uma certa maneira, há em nós uma semelhança com Deus. Mas ele não queria semelhança, ele queria o próprio lugar de Deus. Ele queria receber de todos, das criaturas, o que era devido só a Deus. Lúcifer desejou a posição mais elevada do que ele já possuía. Um trono exaltado. Ele queria regência, ele queria dominância. Esse era o seu desejo. De verdade, ele queria o lugar que pertence somente a Deus. E foi assim que ele seduziu boa parte dos anjos. Você sabe que da expulsão dele, datada da expulsão, ele tirou do céu 1/3 dos anjos. Mas antes de sua expulsão, ele já estava seduzindo muito mais do que 1/3. Quando Deus tornou claro o assunto lá e deu oportunidade para que todos se arrependessem, então muitos voltaram atrás e deixaram de seguir essas ideias de Lúcifer. Mas ele levou 1/3 dos anjos nessa rebelião contra Deus. E ele se transformou nisso que nós sabemos, o inimigo de Deus, o adversário de Deus, Satanás, e foi expulso do céu junto com os seus anjos. Eu costumo fazer uma pergunta só para a gente refletir um pouquinho sobre esse assunto. Eu não coloquei isso aqui, mas agora me deu vontade de falar.
Quando acabaram as chances para Lúcifer ou Satanás? É uma coisa recorrente. Nós adventistas não temos uma ideia assim bem certa do que aconteceu, nem quando foi. Exatamente porque nós não sabemos até onde a gente pode ir, né? Essa é uma questão interessante. Até onde eu posso ir que Deus vai me perdoar? Algumas pessoas dizem, não, para mim não tem mais salvação. Já ouviram pessoas que dizem isso? Eu já pequei demais, Deus não vai me perdoar. E outras pessoas acham que pode fazer tudo que Deus vai perdoar sempre. Isso é um outro oposto. Quando acabaram as chances para Satanás? Alguém disse assim, foi na cruz, quando Jesus morreu na cruz. A cruz revelou algo sobre Satanás. Em João 8, versículo 44, Jesus diz, esse texto está na minha cabeça, está de cor, mas você pode abrir a sua Bíblia se você quiser acompanhar. João 8, 44 diz assim, Jesus falando assim, vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio. Quer dizer que quando ele se rebelou contra Deus, ele era um homicida. Significa o seguinte, que se Satanás tivesse uma chance, ele mataria o próprio Deus. Foi isso que a cruz mostrou, que ele é um homicida. Lógico que Deus sabia disso, Jesus sabia disso, o Espírito Santo sabia disso, só não sabiam disso os anjos, caídos ou não, nós não sabíamos disso. Mas a cruz revelou para todo o universo essa faceta de Satanás. Ele é um homicida. Desde quando? Desde o princípio lá. Ele é um assassino. Se ele pudesse, ele matava o próprio Deus. Então, a cruz só mostrou isso. A cruz não foi o limite da paciência de Deus para ele. A chance para Lúcifer acabou quando ele foi expulso do céu. Quando ele foi expulso, acabou. Ele tentou uma reconciliação logo após a expulsão. Ele foi expulso e foi expulso para cá. Para cá. Foi expulso para cá. Por que foi expulso para cá? A minha filha mais nova tem 15 anos. Ela falou, pai, por que foi expulso para cá? Não podia expulsar lá para Plutão? Plutão é um lugar bem legal. Lá, até o ar, se existisse lá, seria congelado. Não era melhor que aqui? Por que expulsão para cá? Simples de você entender. Ele argumentou que a obediência a Deus era uma atitude castradora de Deus. Obedecer aos reclamos de Deus era nada mais do que ele usurpar da sua posição de criador. Ele disse, quando estava sendo criado o homem e a mulher, que se Deus deixasse o homem e a mulher escolherem, eles escolheriam desobedecer. Então, não faria sentido Deus expulsar ele para um lugar onde essa condição não pudesse ser provada. Deus poderia, como diz um amigo meu, num piscar de dedos, ou num estalar de olhos, ele poderia destruir Satanás, não poderia? Poderia. Se ele tivesse feito isso, quando Satanás pensou em se rebelar, num piscar de dedos, ele desaparecesse. Isso faria com que nós todos servíssemos a Deus por esse amor que temos por Ele? Não. Isso suscitaria uma dúvida maior ainda. Então nós temos uma tese, e a tese de Deus é: o homem e a mulher vão me obedecer porque me amam. E nós temos uma antítese. Não. Ou você força eles a obedecerem, ou, se você deixar livre, eles vão te desobedecer. Então,
Deus deu a oportunidade dele provar essa tese dele. Olha que coisa curiosa. A tese é a mesma até hoje. E quando você peca, quando eu peco, Satanás vira para Deus e diz: viu como eu tinha razão? Ou seja, a minha vida e a tua vida ou colocam Deus numa situação delicada ou glorificam a Deus. As nossas ações, o tempo todo. Ele foi expulso, não teve como voltar. A revelação diz que quando ele foi expulso do céu e tentou voltar para lá, ele teve uma entrevista com Jesus. Você lê isso tudo no livro História da Redenção, na página 26 a 28, mais ou menos. Ele disse: estou arrependido, não era aquilo que eu estava pensando, eu quero voltar. E aí Jesus diz para ele, com um pensamento de Deus, diz assim, que ele jamais poderia ser recebido no céu. Jamais. Acabou. A graça acabou para ele naquele momento. Esse foi, vamos dizer assim, esses foram os passos iniciais do conflito, mas depois que ele foi expulso da Terra, como que o planeta Terra foi envolvido nesse conflito cósmico? Esse planeta, que era perfeito, era um lugar maravilhoso, lindo, e ali foram colocados os primeiros seres humanos, tudo perfeito. Como chegou a esse ponto? Nesse momento. Adão e Eva foram totalmente esclarecidos sobre a questão de Lúcifer, a queda deles, e a ameaça que ele representava. Eles foram totalmente esclarecidos. E Deus disse que ele viria para tentá-los a desobedecer à palavra de Deus. Mas Deus limitou as ações de Satanás e as tentações de Satanás para que ele não ficasse tentando o casal o tempo todo em todo lugar. Eles só poderiam ser tentados na árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles não ficaram sobre cirrada a ação de Satanás o tempo todo. Quando que Deus limitou isso? Quando ele disse, de todas as árvores você pode comer, menos dessa aqui. Entendeu? E não tem nada a ver com o coco, a gente já viu ontem, né? Ficou claro essa parte, ok. E agora, o plano de Satanás, a revelação mostra isso, revela assim, ó. Ele, quando ele quis voltar para o céu naquele diálogo com Jesus, isso foi negado, ele ficou muito bravo, muito bravo. E aí ele reuniu os anjos e disse assim, olha, nós estamos perdidos, não tem mais jeito. Mas eu tenho um plano. Deus vai criar o homem e a mulher, vai colocar eles lá na terra, e nós vamos tentá-los a desobedecer a Deus, a se rebelar contra Deus, como nós fizemos. E aí Deus vai ter duas possibilidades. Ou ele os destrói, como vai fazer com a gente, ou ele os perdoa. Se Deus os perdoar, ele vai ter que perdoar a gente também. Tem lógica esse raciocínio, sim ou não? Tem lógica, só que está totalmente errado. Nem tudo que tem lógica está certo. Por que está errado? Não, é verdade, já tinha sido expulso, já teve a chance dele, mas por que por que apesar de ter lógica, está errado o raciocínio dele? Se Deus perdoasse o homem e a mulher, teria que perdoar os anjos caídos também. Por que está errado? Você, vamos dizer assim, não está errada, mas não acertou bem no alvo. Porque Satanás, ele não foi enganado. Ninguém buzinou no ouvido dele, enganando,
colocando o erro no coração dele. Ele o fez por decisão própria. E tem mais. Antes de sua rebelião, antes de que for ser conflagrada de rebelião no céu, Deus o recolheu, chamou e abriu tudo o que iria acontecer. Tudo, se ele continuasse na rebelião. Tudo, desde a sua rebelião lá, a queda do homem, esse estado de pecado, hoje a nossa reunião aqui, e finalmente a sua destruição. Deus abriu e descortinou o futuro todo para ele. E ele mesmo assim disse, não, mas eu vou em frente. Está errado porque ele não foi enganado, ele tomou a decisão livre. Ele não foi tentado, ele mesmo se corrompeu. E já Satanás fez com Eva uma coisa diferente. Ele os enganou. Ele os enganou. Ele disse para eles uma coisa com o intuito de levá-los à desobediência a Deus, mas eu vou falar uma besteirinha aqui agora. Ele não foi honesto. Ele podia ter chegado para eles assim, olá, eu sou Lúcifer, também conhecido como Satanás. Muito prazer. É o seguinte, eu vim aqui para conversar com vocês, para levar vocês à rebelião contra Deus, como eu sou rebelde. E fazendo isso, eu vou mostrar para Deus que eu tenho razão, mas assim, nós vamos todos juntos para um lago de fogo lá no final. Vamos? Aceitam? O que Adão e Eva diriam? De jeito nenhum. Não é? Arreda. Ele disse coisa diferente, ele disse assim, como? Desobedeçam e vocês vão ser iguais a Deus. Ele não disse, desobedeçam e vocês vão ser o contrário de Deus como eu sou. Entenderam? Então eles foram enganados. E quando Adão e Eva pecaram, né, você tem a expressão bíblica lá em Gênesis que ele fala assim, é certo que vocês não morrerão, vocês não vão morrer. Deus disse, vocês morrem se obedecerem. Ele disse, não, vocês não vão morrer. Nós sabemos hoje o fruto, o resultado disso tudo. Ele disse, porque vocês sabem, Deus sabe que no dia que vocês comerem, os seus olhos vão se abrir e vocês vão ser como Deus, conhecedores do bem e do mal. O que estava mudando em Adão e Eva? A cosmovisão deles. O jeito deles verem as coisas. O jeito que ele propunha é que eles iam ter a visão de Deus das coisas. Mas, na verdade, a visão que eles tiveram foi essa aqui, ó. Morte, sofrimento, dor, terror, doença. Era isso aqui. Só que ele estava mentindo, né? Do que aconteceria. E essa indução de Satanás sobre Adão e Eva os levou ao pecado. Eles pecaram e foram expulsos do jardim. No entanto, eles foram perdoados. Eles foram perdoados. Satanás esperava que ele também fosse perdoado, mas ele não foi. Quando ele soube que ele não ia ser perdoado, a coisa ficou bem ruim. Ele ficou muito irritado. Lá no jardim, enquanto os dois eram expulsos, eles ouviram de Deus a promessa de que a situação deles, embora muito delicadas, dentro da situação que eles se encontravam, eles não seriam abandonados por Deus. Alguém viria para redimi-los. A promessa de Deus foi, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Esse descendente ferirá a cabeça da serpente, embora ele lhe fira o calcanhar. Essa foi a promessa de Deus lá no jardim. Quando da tentação e queda do casal, e eles sendo perdoados, Satanás então agora revela o seu ódio com aumentado poder. Então a revelação mostra isso aqui, ó. Diz que ele se reuniu com os anjos caídos a fim de inventar algum meio de fazer o máximo de mal possível à família humana. Se nós não fomos perdoados, não vamos ser, mas então vamos fazer um negócio, vamos dar um jeito de fazer o pior possível para a família humana. Não que ele quisesse nos atingir. Não. Quem que ele queria atingir? Deus. Ele queria atingir Deus. Então, ele ouviu proposta sobre proposta que os anjos maus colocaram. Aqui você pode imaginar
N coisas que esses anjos podem ter dado de sugestão para fazer, para prejudicar ao ser humano. N, mas como não pode deixar de ser, né? Satanás sempre é ele que está certo. Então, finalmente, ele mesmo imaginou um plano. Qual foi o plano que ele imaginou? Olha só. Ele tomaria do fruto da vide, também do trigo e outras coisas dadas por Deus como alimento, e converteria essas coisas em venenos. Venenos que arruinariam as faculdades físicas, mentais e morais do homem, dominariam de tal maneira os sentidos que Satanás teria sobre eles inteiro controle. Transformando coisas boas em venenos. Alimentos que Deus deu em venenos. Veja, esse texto não diz que ele pegou folha de coca e transformou em cocaína. Esse texto não diz que ele pegou semente de papoula e transformou em ópio. Não. Ele disse que pegou coisas boas e transformou essas coisas boas em venenos. Quando você olha esse texto aqui, você consegue ver qual é o assunto central desse texto aqui? Olhando para ele? Olha para o texto, não olha para mim. Consegue ver o assunto central? É alimentação aqui o assunto? Saúde? Doença? Qual é o assunto central? O assunto é esse aqui. Controle. Transformando os alimentos em veneno, ele teria sobre eles controle. Então, que tipo de veneno nós estamos falando? Que tipo de coisa que você pode usar para uma pessoa dar para uma pessoa fazer uso, que no final você vai ter controle sobre ela? Você tem ideia? Uma coisa que vai viciar a pessoa. Não é assim? Não é assim que os traficantes fazem? Eles vêm, experimenta esse barato aqui, meu. Vai dar uma viagem, mano. Aí a pessoa experimenta e gosta. E mais, o corpo depois de um tempo exige, não pede. Exige, cria uma dependência. E aqui, quando essa dependência é criada, a pessoa perde o controle. Sabe uma coisa esquisita? Por força da nosso estudo, a gente acabou sendo obrigado a ler muita coisa de Ellen White nessa coisa de saúde, doença e tal. E eu achei uma coisa esquisita nos escritos de Ellen White. Se eu falasse para espanhóis agora, eles iam dizer, coisa boa. Esquisito é delicioso. Mas não é disso que eu estou falando, não. É assim, ó, quando Ellen White vai falar de uma coisa que vicia, sabe do que ela chama? Essa coisa? Veneno. E quando ela vai falar de uma coisa que quando você toma, você morre, que é a ideia que a gente tem de veneno, né? Veneno é assim, você pensa que você tomou, morreu. Tinha uma brincadeira que a gente fazia quando era criança, né? Lá em cima do piano tem um copo de veneno, quem bebeu morreu. Tem um azar para fazer ainda? Na minha época só tinha aí, bebeu, morreu. Era uma coisa que a gente pensa assim, veneno, você bebe, você... Ellen White, não, veneno quando você bebe, você vicia. Quando ela vai falar de uma coisa que você bebe, você morre, sabe o que ela usa? Qual a palavra? Alguém sabe? Remédio. Ela diz assim, os remédios, para a época dela, os remédios usados atualmente matam mais do que todas as doenças combinadas. O que eram os remédios da época dela? Tártaro emético, calomelano, mercúrio. Bebe essas coisas para você ver o que acontece. Morre, amigo. É assim. Bebeu, morreu. A ideia que se tinha dos hospitais na época de Ellen White era que quando você ia para lá, você ia para morrer. Veja que curioso.
Bebeu, morreu. É remédio. Bebeu, viciou, veneno. Isso ela chama de veneno. Então, ele diz ali o texto: mediante o apetite pervertido, o mundo seria corrompido. A maneira que Satanás teria para controlar as pessoas, e eu não quero dizer para você que ele quer controlar só para fazer assim com a pessoa. Põe a mão na cabeça, estou mandando. Isso. Agora fecha o olho. Balança a cabeça assim. Não era esse tipo de controle que Satanás queria ter. O controle que ele quer ter é assim, ó. Me adore. Me adore. Controlando pequenas coisas do nosso dia a dia, do nosso ser, ele acaba forçando-nos a adorá-lo, que é o que ele sempre quis. Só que você não vai fazer isso voluntariamente, dizer, ó, Satanás, eu te amo, você não vai fazer isso. Mas e se você não souber o que está fazendo? Se você tiver sobre o controle dele, a coisa muda de figura, não muda? Então, quando eu li esse texto que eu acabei de mostrar para vocês, aí na revelação, eu fiquei muito assustado. Muito mesmo. Eu falei, caramba, então pode ser que em algum momento da minha vida, sem eu ter consciência disso, eu entrei num terreno em que eu voluntariamente dei a minha adoração a Ele sem eu querer, inconscientemente. E adoração é uma coisa, assim, ó, consciente ou não, ela é adoração. Você não pode dizer assim, eu não sabia que eu estava adorando. Não tem isso. Estava adorando, estava, acabou. Porque só tem dois seres nesse universo que reclamam adoração. Um que merece, porque é o nosso Criador, e outro que não merece, porque é um usurpador. Então você não tem essa coisa assim, não, eu sou neutro. Eu não estou nem adorando um, nem adorando outro. Não importa o que você faça. Ou você está adorando a Deus, ou o inimigo. É assim que funciona. Então, quando eu li isso na revelação, fiquei muito assustado. Mas aí a situação piorou. Porque eu fui fazer um seminário outro dia aí em Manaus, e eu apresentei isso para um público de mais ou menos umas 400 pessoas, e aí a gente teve uma pausa para o almoço, uma psicóloga me procurou. E ela me mostrou uma coisa, e aí eu fiquei muito assustado. Eu vou mostrar para vocês. Nós estamos falando de alguma coisa que acontece, não aqui, ó. Nós estamos falando de uma coisa que acontece na mente, na nossa mente. Agora, imagine o seguinte, se você consegue descobrir um produto, uma coisa, um alimento, uma coisa boa, que eventualmente vai agir de tal maneira no teu cérebro que ele vai ficar sob o controle de alguém, isso não é uma coisa muito poderosa? Isso é uma coisa muito poderosa. E foi assim que essa psicóloga me mostrou naquele dia esse livro aqui, ó. Ela me chamou num cantinho e disse assim, pastor, eu vou te mostrar um negócio que você mostrou na revelação, agora eu vou mostrar na literatura secular. Esse livro, que por acaso está aqui na minha mão também, que você consegue ver o título lá, né? Prato sujo, assim. Como a indústria manipula os alimentos para viciar você. A indústria faz isso de propósito, para viciar você. E aí agora eu vou virar esse livro assim, tá? Você está vendo lá? Só que não dá para a gente ler ali, né? Então vou aumentar aqui, mas mesmo assim eu vou pedir para alguém ler para mim o que está aqui atrás. Tem um microfone que essa menina possa usar? Olha lá. Ouve o que está escrito aqui, ó. Isso aqui é a contracapa desse livro que a gente deu. Está lá, ó. Por favor. Começou com um docinho após o almoço. Depois era batata frita todo dia. Essa é a história de um cérebro viciado e prostituído. Ele sabe que salada é mais digna, mas gosta mesmo é de açúcar, sal, gordura, farinha refinada. Substâncias que dão tanto prazer quanto sexo,
com um poder viciante comparável ao da cocaína. A indústria da comida manipula essa nossa fraqueza para tornar seus produtos irresistíveis com doses cavalares desses aditivos. E pagamos por isso com a nossa saúde. Aqui você vai entender como realmente funciona essa indústria. E para não dizer que não falamos de couves-flores, este livro também traz descobertas fresquinhas da ciência que podem revolucionar sua dieta. Bom apetite ou não. Não é o mesmo que a revelação acabou de mostrar? E na página 44 desse livro, a autora Márcia diz assim: farinha refinada, sal, açúcar e gordura são as drogas mais viciantes do mundo da gastronomia. E elas estão por toda parte. Em alguns lugares aparece um ou outro desses ingredientes. Em outros aparecem os 4 juntinhos. O objetivo não é que você goste. O objetivo é que você fique viciado. Não é sem propósito que você vê em alguns produtos, na embalagem, aquela frase assim: impossível comer um só. Sabe por que está lá isso? Por quê? Porque é impossível comer um só. Você come o primeiro, você vai comer o segundo, o terceiro, e quando você vê, o fundo do saco já está dizendo para você: oi. É assim. E olha, essas coisas têm até um cheiro esquisito, cheiro a chulé, já percebeu? E o pessoal come assim com uma... aquele coisa, como é que é o nome daquilo? É esse mesmo. Doritos, tem esse cheiro de chulé quando se abre o pacote só. Não é assim? E é uma delícia, não é? Sabe quais são os ingredientes que estão lá? Os 4 juntinhos. Farinha refinada, sal, açúcar e gordura. Está tudo lá. Olha, esse livro aqui mostra que muita pesquisa foi feita em cima de como tornar os produtos irresistíveis. Não foi assim, chutando. Se a gente pôr isso, o que vai acontecer? Não foi assim, foi desse jeito. Pegaram a pessoa, colocaram naquele aparelho, tomografia computadorizada, deram substâncias para a pessoa comer e analisaram o cérebro. Fizeram isso com várias pessoas para ver que área do cérebro tem afetação quando você come determinada coisa. Açúcar, gordura, sal e farinha refinada. E descobriram. A coisa chegou a tal nível que eles colocaram até substâncias na tinta que tem na embalagem do produto. E você chega no supermercado, você acha que está comprando o que você quer. Mas não é assim que funciona. Eles fazem tudo para vender o que eles querem que você... É assim, é estudado na prateleira, a altura, os produtos mais desejáveis ficam na altura do olho. Você está chegando no caixa. Aí tem aquelas coisas, né? Ali. A minha mulher chama esse lugar no supermercado de o Vale da Sombra e da Morte. Porque não tem jeito, você vai passar por ali e está tudo ali, de novo. Muita coisa que estava lá na prateleira está tudo ali. Bem na altura das crianças. Mãozinha pega ali. Ela chama esse lugar de Vale da Sombra e da Morte. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. E a gente tem que passar por ali sem olhar para a direita nem para a esquerda, como diz a Bíblia, né? Não desvia olhar nem para a direita nem para a esquerda. Esse é o Vale da Sombra da Morte. E está ali. E você, sabe, quanta gente, você já percebeu? Que passa, fez a compra, ali mesmo, puf, puf, vai pondo. Não é uma decisão da pessoa, não é. É que lá, nos centros cerebrais de prazer do cérebro, tem uma ordem. Pegue. Pegue, você precisa. Agora. E não dá nem tempo de chegar no caixa, às vezes. A pessoa já abre ali mesmo, já viram? E tem gente que consegue se controlar até o carro. Até o carro consegue. Mas dificilmente aquele pacotinho chega até em casa. Gente, você está achando que eu estou falando isso aqui porque é simplesmente uma constatação visual? Não.
Isso aqui foi um plano muito bem elaborado pelo tentador. A indústria é um instrumento de Satanás. Aí você vai dizer assim, mas pastor, a indústria não trouxe muita facilidade para a gente? O que seria da nossa vida agitada, do nosso corre-corre, se a gente não tivesse essas facilidades? Devo te dizer uma coisa, Deus não planejou para ser assim. Deus não planejou para esse mundo ser assim, você viver no corre-corre. O tempo que nós estamos vivendo agora, nesse período, nós chamamos de lapso do pecado. A situação real do plano de Deus não é essa aqui. A situação, o que Deus planejou, era você ir para o almoço e dizer para a tua esposa, querida, faz o almoço? Ela dizer, claro. Era isso. Era comer das árvores. Isso foi o plano de Deus. O que nós estamos vivendo agora, amigo, amiga, não é a realidade da cosmovisão bíblica. Isso aqui é um sonho, não, melhor, é um pesadelo que a gente quer acordar logo. Não é a nossa vida isso aqui. Essa correria, as facilidades que o mundo traz não são facilidades. São estratégias de Satanás para ter sobre você o controle. E eu vejo isso. Eu sou pastor, eu não sou médico, eu não sou nutricionista, eu não sou biólogo, eu não sou farmacêutico. Farmacêutica é minha mulher. Mas a gente acaba lendo um pouquinho sobre isso aí. E aí, às vezes as pessoas me convidam assim, pastor, vai lá na nossa igreja e falar, porque os jovens estão tomando muito refrigerante. Vai lá. Às vezes a gente tem aquelas reuniões que a gente come depois do culto e lá está aquele coisa. Vai lá falar, pastor. Eu não gosto de fazer, assim, falar de produto. Eu tenho uma razão porque eu não gosto. Porque assim, você fala mal do produto e refrigerante, é uma coisa que você pode... É bem fácil falar mal dele. Só tem porcaria lá. No refrigerante só tem coisa ruim. Tem alguma coisa boa lá? Nada. Tem nada de bom lá. Hoje de manhã eu estava dando uma aula sobre estratégias de pregação e tal. E falei isso. Aí a menina falou assim, pastor, mas tem água lá no refrigerante? Tem água? Tem água no refrigerante? Tem ou não tem? E no vaso sanitário também. Só por causa disso você bebe a água do vaso sanitário? Não. Aquela água lá é imprópria, como a água do refrigerante também é imprópria. E eu acho que, na minha opinião, pior do que a água do vaso sanitário, porque quando você olha para o vaso sanitário, você diz, eu não vou nem tomar, que é isso? Agora, para a água do refrigerante, você olha assim. Não é? E aí eu vou numa igreja ou num lugar, falo do refrigerante, coloco tudo, aí a pessoa diz assim, pastor, você está coberto de razão, mas eu não consigo me controlar. O que está acontecendo? Ela já está sob o controle, não sabe. Não sabe, é uma boa pessoa, um bom membro de igreja, mas está sob o controle. Está sendo controlado. Aí você pensa que isso é uma coisa só da igreja, né? O mundo todo já tem essa consciência. 2011, a época colocou essa pergunta, açúcar mata? E no interior da matéria, eles dizem, isso aqui é o que um brasileiro come de açúcar por semana, por dia, por semana, por mês. Você consegue ver um carrinho de mão aqui? Isso aqui é o que um brasileiro come de açúcar por ano. 63 quilos de açúcar. Na média, o brasileiro come isso aí. E os adventistas não estão excluídos dessa pesquisa aí, não. Tá? Aí a matéria diz assim, ó. Tá lá, eu coloquei, não sei se vai conseguir enxergar. O jeito de conciliar prazer e vida saudável, dizem os médicos, é cair em tentação. Olha essa expressão. Cair em tentação. Bom, tentação é uma coisa de quem? Percebe? Então, se você fizer só um pouquinho, se você quiser conciliar vida saudável e prazer, caia em tentação só um pouquinho. Mas,
No caso do açúcar, uma corrente médica diz que nem moderação resolve. Olha a palavra, açúcar é... Você consegue imaginar já como é que Satanás transformou os alimentos que Deus deu em veneno? Ele colocou nos alimentos que Deus criou substâncias que transformaram esses alimentos em veneno. Uma delas é açúcar. Açúcar refinado. Açúcar refinado. Transforma os alimentos em veneno. Veneno não é uma coisa que você, nesse contexto, não é uma coisa que você toma e morre. É uma coisa que você come e vicia. Tá? Devia ser considerado tão ruim e viciante quanto o cigarro e o álcool. O açúcar. Aí você junta no açúcar gordura. E aí, gordura vicia? Diz ali, um novo estudo, ele descobriu, sugere que gordura cria dependência como cocaína ou heroína. E vamos falar sério. A gente sabe que quanto mais gorduroso o alimento, mais gostoso ele é. É verdade ou não é? Quando você vê aquela gordurinha escorrendo em cima da picanha, não é bom. É uma delícia. Eu sei, eu já comi isso. Você sabe por que quanto mais gordurosa a comida, mais gostosa ela fica? Porque a gordura é o veículo do sabor. Você quer que uma coisa fique saborosa? Coloca mais gordura. Ela vai ficar mais gostosa. Você consegue imaginar uma pessoa sentar em frente a um aparelho de televisão com um pote de gordura vegetal hidrogenada e comendo enquanto assiste? Não, né? Mas se você adicionar ali açúcar e sabor de fruta e pôr para gelar, aí sai sorvete. Dá agora para sentar na frente da TV ou não dá? O que virou? Veneno. Veneno. A gente chama esse veneno de sorvete. Mas é veneno. Aqui não é a questão, o que tem lá é porco, a gordura de... Não. A questão é, com esse tipo de alimentação, você perde o controle. Esse é o caso. Mas não é qualquer controle assim, dizer, não, eu sou uma pessoa controlada. Não é isso. Você perde a noção do que é adoração a Deus e adoração a Satanás. Esse é o ponto. Esse é o ponto. E o problema todo vem para cá, ó. Essa revista aí, ela foi publicada naquela época em que o menino entrou lá no Rio de Janeiro numa escola e foi atirando nas pessoas e matou várias crianças e tal. Então por isso que tem essa capa. Mas o interior dele, na página 14, tem essa coisa aqui, ó. Obesidade causa danos ao cérebro. Agora vou subir a página para a gente ler juntos aqui. Diz lá. Todo mundo já conhece os riscos trazidos pela obesidade. Diabetes, doenças cardiovasculares, menor expectativa de vida. Mas uma nova descoberta está surpreendendo a comunidade científica. Gordura também causa danos ao cérebro. Que tipo de dano é esse que causa? Diz assim, nos indivíduos obesos acima do peso, o cérebro apresenta duas alterações importantes. Níveis mais altos de fibrinogênio. O que é esse fibrinogênio? É uma proteína que no cérebro ela causa uma inflamação. E essa inflamação acaba fazendo com que o córtex órbito-frontal fique menor. Córtex órbito-frontal é essa parte do nosso cérebro aqui, parte frontal. E por causa disso, é afetada a região que coordena a nossa tomada de decisões. Eles disseram assim, tudo isso causa consequências permanentes e terríveis. Quais são essas consequências permanentes e terríveis? Está lá, ó. Essa inflamação afetar a integridade do córtex órbito-frontal pode reduzir o controle da pessoa sobre os seus hábitos alimentares. Ou seja, indivíduos acima do peso poderiam se tornar neurologicamente incapazes de comer menos. Eles ficam, olha a palavra, em outras palavras, ficam controladas. Que é exatamente o que ele quer, tomar o controle. E isso começa desde cedo. Que o lanche de criança está a 70% acima do limite diário que você pode consumir sal. As crianças, né? Lanche de criança.
Grandes concentração de gordura trans junto com isso. Aumento do colesterol. O resultado da superexposição das crianças nessa forma de alimentação pode ser o desenvolvimento de precoce de doenças como hipertensão, arteriosclerose e obesidade. Você sabe, ali na escola de Diadema, que era da nossa associação até o ano anterior, até o ano passado, eu estava lá um dia que o menininho chegou na secretaria, professora, passando mal, o menininho. Passando mal. Daí as pessoas perguntam, o que está acontecendo? Eu sei, tia, o que está acontecendo. Eu esqueci de tomar o meu remédio para pressão. 10 anos de idade. Ela toma remédio para pressão. 10 anos. Aí. E por aí fora, né? Agora, só para você entender como é que é crítico essa coisa do sal, do sódio. Nosso corpo tem uma bomba chamada bomba sódio-potássio em cada célula, que regula a quantidade de sódio e de potássio dentro da célula. A proporção é assim. Você tem que ter 4 potássios dentro da célula para cada uma de sódio. Ok? É assim que funciona. Se você tem 2 sódios dentro da célula, você tem que ter 8 potássios. Tá? Olha como é que Deus criou. Deus fez assim. Ó. No tomate ele colocou 222 miligramas de... Isso por 100 gramas, tá? 222 miligramas de potássio. E olha de sódio quanto é que ele colocou. Olha aqui no repolho. Ele colocou 246 de potássio e 18 de sódio. Nas nozes, olha. No abacate. Uau! Ó. Na castanha do... que agora está mudado, tá? Não é mais castanha do Pará, agora é castanha do Brasil. Mas ele colocou 602 miligramas de sódio. Esse é o jeito de Deus. Olha só. Na banana, 396 contra 1. No grão de bico, 875 contra 24 miligramas. Lentilha, essa é a campeã. 905 miligramas de potássio contra 10 miligramas de sódio. Deus colocou nos alimentos muito mais potássio do que sódio. O que está acontecendo hoje na nossa alimentação? Nós estamos nos acostumando a comer muito mais sódio do que potássio. E aqui vem uma coisa que eu quero mostrar para vocês. Olha a semente de girassol. Quase 700 contra 3. Aveia, trigo, e esse aqui é o meu favorito. Alface. Tem esse aqui de potássio. E sabe quanto de sódio? Dá para contar nos dedos de uma mão. Zero. E aí você diz assim, você está comendo a sua salada e diz assim, Deus, você errou. Deixa eu te dizer uma coisa que vai parecer bem radical. Salada foi um negócio inventado por Deus para ser comido do jeito que ela é. Você lava e come. Não foi feito para você colocar nem óleo, nem azeite e nem sal. Por quê? Porque o teu organismo tem que absorver aquilo daquele jeito. Foi o jeito que Deus criou. Isso não é uma opinião. Isso não é uma dica de culinária. Isso é uma cosmovisão. Isso é o jeito que eu vejo como Deus fez as coisas. Como as coisas são do ponto de vista de Deus. Agora, se nós estamos com esse problema de agir do jeito que nós gostamos, o que tem que mudar? Paulo diz o que tem que mudar. Ele diz assim, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa barriga. Panturrilha? Orelha? O que tem que mudar? O que Paulo está dizendo? Vamos aos finalmente. Ele está dizendo, mude não o produto, mude o teu jeito de pensar. E aqui eu quero falar uma coisa que, bom, aqui é a igreja que eu sou membro, então é a minha igreja. Eu não falo isso aí fora. Eu vou falar para vocês. Olha, nós, adventistas do sétimo dia, aprendemos uma coisa distorcida. Nós falamos assim, eu vou citar isso porque é uma besteirinha, tá? Eu podia citar qualquer coisa, mas vou usar essa.
nós temos que parar de comer carne. E aí a pessoa pega, diz, não vou parar de comer carne, agora eu só vou comer carne de soja. Carne de soja. O que mudou? Não diga nada porque mudou alguma coisa. O que mudou? O produto. Mudou o produto. Eu comia carne e agora como carne de... Mudou só o produto. O que não mudou? O jeito de pensar. O jeito de pensar da cosmovisão aí do mundo é: você é um predador. Tá, isso está nos teus genes. Você precisa comer carne. E esse entendimento vem de qual cosmovisão? Evolucionista. Então eu não como mais carne, como carne de soja. O que mudou? O meu jeito de pensar continuou o mesmo. Quer ver outra coisa? É outra besteirinha, tá? Eu não estou aqui para dizer o que você pode e o que você não pode comer. Nem apontar teus erros. Quem sou eu para fazer isso? Mas olha só. Pense na cosmovisão bíblica, ok? Pensa. Quem foi a pessoa que pensou primeiro nas frutas? Que teve a ideia, assim, de fruta? Quem foi? Pode falar sem medo. Deus. Foi Ele. E Deus é assim, ó. Ele pensa um negócio, se falar, aquilo que Ele falar, acontece. A Bíblia diz que pela palavra de Deus, os céus, o mundo foi formado. Ele disse assim, produz a terra relva verde. E o que aconteceu? Produziu. Então Deus pensou as frutas, falou e essas coisas aconteceram. E quando Deus pensou nas frutas, Ele pensou em fruta para ser bebida ou comida. Percebe? Isso vem de uma cosmovisão bíblica. Agora preste atenção nisso aqui. E isso me afetou bastante. Muito. Ainda hoje, afeta também hoje. Qual é o suco mais popular que você conhece por aí? É o suco de laranja, que é uma delícia. E se ele for só laranja, sem água, sem açúcar, é um suco considerado natural. Natural. Parêntese. Não existe suco natural. Natural é o quê? É a fruta inteira. Isso é natural. Existe frutos sem suco sem açúcar, sem água. Mas natural não. Agora vê lá. Quantas laranjas para um suco gostoso assim? 5 a 6. Quantos aqui conseguem comer 5 a 6 laranjas numa sentada? Não pode falar, velho. Isso, levanta a mão mesmo. Isso aí. Eu também. Então você come essas 5, 6 laranjas, depois um pratão de comida, certo? Ah, não. Aí não dá, não tem espaço. Ah, mas se você tiver um pratão e um copo de suco, vai ou não vai? Percebe? Só que quando você come a laranja, quando Deus pensou nela, Ele colocou na laranja uma coisa muito interessante. Pouca gente fala sobre isso, mas para mim é um pensamento divino. Ele colocou um tipo muito especial de fibra na laranja, chamada fibra lipossolúvel. Sabe o que significa isso? Dizer que uma fibra é lipossolúvel? Ela se dissolve em gordura. Em outras palavras, a laranja, ela tira do teu corpo a gordura. Agora, como é que você faz? Você pega o suco de 5 ou 6 laranjas, tira toda a fibra, e quando você faz suco, o que concentra? Se você tira a fibra, o que concentra? Um açúcar muito especial chamado frutose, que não tem nada de errado com ele. Mas quando o teu fígado recebe uma carga de frutose para 5 ou 6 laranjas, sem a fibra, ele fica assim, ó. Ele não sabe o que fazer com aquele monte de frutose sem fibra. Aí o cérebro do teu corpo criado por Deus diz assim, amigo, você não sabe o que fazer? Simples. Esse aqui eu só fiz para descansar. Tá?
o nosso corpo não joga fora. Ele guarda. E ele guarda num tecido chamado tecido adiposo. O que é esse tecido adiposo? O tecido adiposo é um tipo de tecido que, à medida que ele vai se acumulando em você, ele vai aumentando o equador do teu corpo. É um tipo muito especial de gordura chamado gordura visceral. Essa gordura, na qual se transforma a frutose, ela fica em volta dos órgãos. Ela é chamada a porta de entrada para as doenças chamadas crônicas. Aí você está se perguntando assim, esse pastor maluco, esse pastor tá dizendo que tomar açúcar é pecado? Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a fruta não foi pensada para isso. Eu estou dizendo que quando Deus pensou na fruta, Ele pensou na fruta para você comer, para tirar a gordura de dentro de você e não acumular mais. Agora, quando você distorce a visão bíblica de Deus e pega uma outra cosmovisão, pode fazer sentido nessa cosmovisão, mas vai detonar com você. Vai tirar de você o controle. E olha, quando tira o controle dessas questões relativas à alimentação, de verdade, está tirando todo o controle. Porque não tem como ter dois reis aí no teu coração. Ou você serve a um e agrada a um, ou despreza o outro. Não é assim que a Bíblia diz? Por que muitas pessoas não conseguem fazer mudanças? É simples. Perderam o controle. Aí, a pessoa pergunta para mim assim, ninguém aqui perguntou, achei que ia, mas a pessoa pergunta assim, pastor, mas lá de vez em quando não faz mal assim, só um pouquinho? Assim, um aniversário. Aniversário uma vez por ano ainda, né? Ah, ok. Um aniversário, assim, só um pouquinho. Faz mal fisiologicamente falando? Não, não vai fazer mal. Você comer um bolo, tomar um suco, né? Num aniversário, não vai fazer mal nenhum, fisicamente falando. E eu estou dizendo assim, desse jeito mesmo. Mas aqui faz diferença sim. A questão não é quanto eu posso comer de algo para que eu ainda fique seguro. A questão é para quem eu estou entregando o controle. E se eu estou pensando em Deus me controlar e não o inimigo, eu não vou me arriscar a saber até onde eu posso ir para não correr perigo. Eu vou fazer isso deliberadamente? Não, eu vou me distanciar. Eu vou ficar longe disso. Eu vou ficar longe. Eu não quero chegar lá para saber até onde eu posso ir. Eu simplesmente não quero que ele controle zero da minha vida. E nós, às vezes, nós gostamos de correr o risco. Ficamos aí. E Paulo disse assim, não façam que nem todo mundo. Mude o jeito de pensar. Quando você mudar o jeito de pensar, você vai descobrir e experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tem um motivo porque Deus quer muito que a nossa mente seja transformada. No livro de Hebreus ele diz assim, essa é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias. Na sua mente imprimirei as minhas leis e também sobre o seu coração as escreverei. E eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. E a razão por que Satanás quer esse controle é para que Deus não seja o teu Deus e você não seja o povo dele. Ponto. Não tem nada a ver com saúde. Não tem nada a ver com doença. Não tem nada a ver com isso. Porque mesmo vegetarianos estritos, mesmo pessoas que seguem as recomendações que estão na revelação, ficam doentes. Não é essa a questão. A questão é a quem você adora. Essa é a questão. E isso chama a gente para uma decisão, que pode ser conhecida ou chamada como radical. Por quê?
Aqui tem alguns textos da Revelação que eu separei para a gente ler. Todo verdadeiro cristão regerá o apetite e as paixões. A menos que esteja livre da servidão do apetite, não pode ser um genuíno obediente servo de Cristo. Não é que não quer ser, não é que não gosta de ser, não pode ser, não pode. É a condescendência com o apetite e as paixões que torna a verdade. Veja, o resultado dessa dominação faz a verdade não ter efeito na gente. A gente ouve a verdade e não acontece nada. Você vem para a igreja, ouve um sermão poderosíssimo e chega em casa, e eu já vi isso, como membro de igreja. Falou lá, mas aqui a realidade é outra. É isso aqui. Impossível é ao Espírito e ao poder da verdade santificadora santificarem o homem, alma, corpo e espírito, quando ele é dominado pelo apetite e pela paixão. Domínio do apetite quer dizer que o apetite manda em mim. Eu como o que eu tenho vontade. É isso aqui. A intemperança de qualquer espécie insensibiliza os órgãos da percepção e enfraquece de tal maneira o poder dos nervos cerebrais que as coisas eternas não mais são apreciadas, mas são colocadas no mesmo nível das comuns. Mesmo nível. O que está acontecendo aqui? Controle. Satanás agora tem o controle. O corpo é o único agente pelo qual a mente e a alma se desenvolvem para a edificação do caráter. Então você tem um corpo, foi dado para você um corpo, para você edificar o seu caráter. Então você cuida do corpo, lógico, é um templo do Espírito Santo e tudo, mas é através da edificação desse templo que é edificado o teu caráter. Deixa eu fazer um parêntese aqui. Tem muita gente que acredita assim, ó. Quando Jesus voltar, ele vai fazer aquela mágica, num piscar de dedos, e eu vou ser transformado. O que eu gostava, eu vou passar a odiar. E o que eu não gostava, como berinjela, quiabo, né, eu vou passar a gostar. Desculpe, não vai ser assim. Não vai ser assim. O que ele vai transformar nesse piscar de dedos vai ser isso aqui, ó. Isso vai ser transformado assim, desse jeito. Mas a minha mente e o meu caráter já foram transformados num processo que nós sabemos e conhecemos, cujo nome é santificação. É assim que transforma. E gosto se muda, viu? Não fique preocupado. Muda para pior e muda para melhor também. Muda, é só você querer. E esse aqui, eu acho que é o último diapositivo que eu tenho. Então, se o corpo é o único agente que é usado para transformar o caráter, daí o adversário dirigir as suas tentações para o enfraquecimento e degradações das faculdades físicas. Seu êxito nesse ponto importa na entrega em todo o corpo para o mal. Como ele sabe que o nosso corpo é uma maneira de Deus edificar o nosso caráter, então ele coloca as tentações aí, e aí degrada tudo mesmo. Porque é com a mente que a gente serve a Deus. Foi por isso que Deus deu essas revelações para nós. Hábitos errôneos no comer e no beber levam a erros de pensamento e erro de ação. Então, quando a gente fala dos 8 remédios de Deus, você deve entender que isso aqui é uma estratégia de Deus para neutralizar essas armas que Satanás tem, essas ciladas que Satanás colocou na nossa vida para nos afastarem e nos dominarem. Deus imaginou a mensagem de saúde como se fosse sendo uma redoma, um campo de força, dentro do qual nós estaríamos protegidos contra as ciladas de Satanás. Mas sabe o que a gente faz? A gente desliga o campo de força e sai da redoma. E aí acontecem as coisas, a gente diz assim, Deus, por que você está fazendo isso comigo? Deus? Fazendo isso comigo? Eu fico pensando assim, o
que aconteceria se nós todos, adventistas do sétimo dia, vivêssemos essa mensagem que nós conhecemos? Porque não diga que a gente não sabe nada. Eu não vou dizer que a gente sabe tudo, mas nós conhecemos. O que aconteceria se nós vivêssemos isso de verdade? Nós seríamos um espetáculo para o mundo. Porque você pode não saber, mas existem cerca de 3.000 estudos científicos publicados que confirmam que a vida de temperança, vegetarianismo é o melhor. Já existem. Só sobre os adventistas, 300 estudos. Se nós vivêssemos de verdade isso, as pessoas iam vir perguntar: escuta, como é que é esse esquema que você explica para mim? E a nossa explicação seria assim: não, é o seguinte, nós temos um Deus. A obra de evangelização seria assim. Seria assim. Mas não, nós vamos vivendo, nós sabemos disso tudo. E vamos vivendo assim, ó. Para mim, essa é a perfeita descrição de uma religião que não faz efeito algum na vida. E vou te dizer mais. Pelo que você ouviu hoje, você entendeu que esse grande conflito não é só lá Cristo e Satanás brigando por um assentimento mental na minha cabeça, por eu aceitar quem que é Deus e quem que não é. Não é isso. É uma questão de controle, de quem você adora. Você vai sair daqui agora, já. E se você não tiver tomado uma decisão acerca de algum ponto da sua vida, provavelmente você não fará mais. Sabem por quê? Porque à medida que a gente ouve uma verdade como essa, e a gente é complacente e procrastina, ela vai falando cada vez mais fraco. E vai chegar o tempo em que você não vai mais nem dar atenção para isso. Por isso eu quero te convidar agora a com coragem. Esqueça os teus erros do passado. Esqueça as vezes que você tentou mudar alguma coisa e não funcionou. Esqueça isso. Isso não importa nem para Deus. E não deve importar para você. Eu quero te convidar a você ter coragem de nessa noite dizer: Deus, eu quero me entregar somente a Ti. Eu quero dar a minha adoração exclusivamente ao Senhor. E você conhece a sua vida, eu não te conheço. Talvez haja alguma coisa que você hoje poderia decidir mudar. Hoje, entregue isso na mão de Deus e vá para casa uma nova criatura em Cristo Jesus. Isso é possível de acontecer agora, não amanhã, agora. Então eu quero te convidar a fazer isso usando uma música. A música vai ser projetada, nós vamos cantar agora. Ela tem esse título, Entrega. Nós vamos cantar essa música durante a semana. Essa música reflete uma decisão de que Deus vai ser o único controlador da nossa vida. Cante isso dizendo a Deus do seu desejo de ir para casa hoje uma nova criatura em Cristo Jesus. Preciso me entregar, Senhor, preciso a Ti me entregar. Preciso ouvir Tua voz a me falar. Não tenho nada a Te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou
me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero para sempre servir-te por onde for. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a ti me entregar. Preciso ouvir tua voz a me falar. Não tenho nada a te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero para sempre servir-te por onde for. Quero para sempre servir-te por onde for. Maravilhoso Deus, nosso Pai, não queremos sair diante da Tua augusta presença, em que sentimos que o Teu Espírito e a Tua Palavra nos tocaram, sem fazer essa entrega. Eventualmente, alguns de nós têm lutado e sofrido para fazer alguma reforma, alguma mudança, mesmo ainda sabendo que é a verdade, que é o que temos que fazer. Nos sentimos sem poder e fracos. Mas nessa noite, ao ouvir a Tua Palavra e ver a disposição do Teu Espírito em nos dar o poder, queremos tomar uma decisão de que a nossa adoração será somente a Ti. E se isso implicar em que algum sacrifício, alguma mudança no estilo de viver, uma fala, um jeito de ser, tenha que ser mudado, o faremos pela graça de Cristo. Dá-nos esse poder para glorificar o Teu nome em nossa maneira de viver. E que a impressão espiritual, Senhor, que tocou a nossa mente, o nosso coração agora, pela Tua Palavra, continue ali fora, em nossa casa, em nosso trabalho, onde quer que estejamos, continue modelando a nossa maneira de pensar e de agir. Nos abençoa, nos protege ao voltarmos para casa. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Amanhã, como você sabe, o horário do nosso encontro aqui é às 20. E eu vou dizer uma coisa para você. Eu sei que você tem um trabalho, que você tem uma atividade e tal, é ocupado e tal. Se você não conseguir chegar no horário, não tem problema, venha de qualquer jeito. Venha do jeito que você saiu do teu trabalho, venha para cá, vai ser o melhor lugar para você estar. Amanhã nós vamos ter um assunto muito interessante, muito gostoso e também muito inspirador. Vejo você amanhã.